Olá, estamos começando mais uma entrevista dessa edição 2020 da Rádio Cinema. Estamos aqui com Mariana Campos, diretora de Minha História é Outra, filme que está na mostra Olhares Brasil. Oi, Mariana. Olá, Karine, tudo bom? Tudo bem? Mariana, uma coisa que fica muito perceptível quando eu assisti o filme, e uma das coisas que mais me tocou, é a questão de como você constrói o afeto como o tema principal desse filme, né? E aí você vai construindo esse afeto em diversas camadas, de diversas formas, nas personagens, nas cenas, nos diálogos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa construção, sobre a chegada até esse tema, né? A inquietação para falar sobre isso, e como você chegou no filme, como é que foi o processo de construção dele? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, estamos bem felizes com a seleção do filme aqui no festival e é um prazer enorme estar aqui conversando com você, debatendo sobre o filme. Falando um pouquinho, né, do nosso processo de construção e como que a gente chegou no produto final, o filme ele parte mesmo de uma inquietação, assim, de uma inquietação muito forte de visibilizar histórias de amor entre mulheres pretas. E acredito que mais do que tudo, sobretudo, né, é de ressignificar a representação cinematográfica dessas jornadas afetivas, né, entre mulheres lésbicas, porque ao longo da nossa trajetória aqui, né, aqui a nossa equipe do filme, a gente conversando, né, sobre o que a gente queria retratar na tela, a gente fez uma análise e vimos que de fato, né, é uma representação muito carregada de estereótipos desses corpos, né? É um corpo que normalmente não é humanizado, sempre tem muita violência, então a gente queria muito partir de fato do lugar do afeto para contar essa história. Então o filme ele é realizado em sua maioria, né? A nossa equipe é composta em sua maioria por mulheres pretas, mulheres LGBTs, e de fato esse tema atravessa muito a nossa vida. E aí no nosso processo inicial a gente partiu de dois textos que foram bem disparadores assim para o nosso processo de construção. Eu gosto sempre de compartilhar nos debates e indicar a leitura, né? São dois textos da Bell Hooks, que é uma teórica feminista dos Estados Unidos, militante, e ela tem dois textos que são, né? Um é o Vivendo de Amor, que fala sobre a importância da afetividade entre pessoas pretas, e o outro é o Olhar Opositivo à Espectadora Negra, que ali ela faz uma análise da representação da mulher negra no cinema e como que essa mulher olha para esse cinema, né? Como que essa mulher está cansada dessa subrepresentação. Então, desculpa, a partir desses dois textos a gente sentou e começou a estruturar o nosso processo. A gente, vamos partir do lugar do afeto para contar essa história. Então a gente iniciou a pesquisa até chegar nas nossas duas protagonistas, que são a Leilane e a Niásia, e ali a gente encontrou dois perfis bem distintos, mas que a gente poderia trabalhar várias nuances do que a gente queria apostar na narrativa, né? Então, Leilane é uma jovem universitária, ela é evangélica, que é uma característica interessante também. Já a Niásia é um pouco, também é jovem, um pouco mais velha do que a Leilane, e é artista, multiartista, pintor, artista plástica, performance, enfim, maravilhosa. E Niásia, ela traz ali ela não traz ela não performa, né, uma feminilidade que é imposta pela sociedade. Isso a gente achou muito interessante, porque ela é uma mulher preta, gorda, periférica, e normalmente a gente vê esse corpo retratado nas telas de uma forma muito violenta, e a gente quis trazer a Niásia partindo de uma figura comum, como qualquer outra, e que passa por diversas situações na vida, e trazendo ali, humanizando esse corpo através da figura dela também ali, da maternidade, né? Quando a gente tem algumas cenas dela com aquela criança, que é o afilhado dela, o João, a gente traz ali aquela relação dela com aquela criança, com a mãe dela. Então, chegamos nessas duas personagens, ambas periféricas, da cidade de Niterói, aqui no estado do Rio,
e conseguimos fazer uma imersão muito bacana assim, com elas. O nosso processo de pesquisa foi muito interessante, porque a gente passou assim, diversos dias, né? Toda a equipe, eu, diretora, a roteirista junto comigo, né? A Lumena Aleluia, as produtoras, Luana Dias, Ana Beatriz Silva, a diretora de fotografia, Lili Soares, e aí juntas fizemos uma imersão dentro da casa da Niásia, passamos diversos dias com ela para entender como que era a vida dela, assim como a Leilane também, passamos diversos dias com elas, para a partir de então a gente criar o nosso roteiro, porque o filme ele tem uma linguagem híbrida. A gente joga com a ficção e com o documentário ao mesmo tempo. Então, as personagens que estão ali, elas são reais, as histórias de vidas que estão sendo contadas ali, de fato, né, aconteceram, só que da maneira como a gente encaminha a linguagem do filme é uma maneira que mescla, né, com a ficção e com o documentário. As cenas ali, elas foram, de fato, preparadas antes e de uma forma muito coletiva também, assim, sempre junto com as personagens, sempre a gente entendendo até onde a gente poderia chegar, o que a gente poderia contar. Então, o nosso processo foi de sentar, conversar com elas, entender como que elas vivenciam, né? Como que é ser mulher preta, lésbica, periférica, vivendo na cidade, né, de Niterói. Como que elas se veem dentro dessa sociedade que, infelizmente, é muito machista, racista, homofóbica, né? Acho que é importante ressaltar que o Brasil é o país que mais mata a população LGBT, né? É um dos países que mais mata, então isso é muito forte. Enfim, então o nosso processo de imersão e de pesquisa junto com as personagens se deu muito dessa maneira e com muito afeto. Não só o afeto para ser transmitido ali na tela, mas também por trás das câmeras, né? A gente proporcionou um ambiente muito prazeroso do início ao fim para que a gente conseguisse contar as histórias de vida dessas duas jovens. É muito interessante ouvir esse processo entre a construção do ficcional com o documentário, né? Que era algo que eu ia perguntar, assim, como que você chegou nesse processo de entender que o filme precisava dessa questão híbrida mesmo, né? De entender que a gente precisa ver essas vivências de uma forma mais real, mas ficcional também, né? Como que foi a chegada no formato do filme? Sim. O formato inicial era um documentário clássico, né? Aquele documentário com entrevistas e tal. O nosso projeto inicial ele era formatado dessa maneira. E aí a gente inscreveu e aprovou esse projeto num edital, né, da cidade de Niterói. E depois que fomos contempladas, a gente voltou para o projeto já com outro olhar. E já era uma vontade assim, muito pessoal de apostar numa linguagem híbrida, porque desde então eu sempre dirigi documentários clássicos e gosto muito. Só que eu queria sair um pouco do meu lugar de conforto, assim, eu queria explorar, apostar em outros tipos de linguagem. Eu falei, bom, eu acho que com esse filme é uma boa oportunidade. Então, a gente mergulhou em várias referências de filmes, tanto nacionais quanto internacionais, com essa linguagem, e apresentei para a equipe. A equipe se empolgou bastante, e mais que isso, assim, né? Já que a gente queria contar essas histórias de vida, né? Essas histórias reais, por que não construir esse roteiro com as personagens? Então, o nosso processo era: a gente encontrava com elas, eu levava uma câmera bem pequenininha ali, bem simples, e aí eu filmava, a gente filmava todo esse momento junto com elas. Depois disso, eu sentava junto com a Lumena e juntas a gente ia decupando esse material e anotando ali as principais questões que a gente conseguiu dialogar com elas naqueles encontros, né? E a partir daí a gente partia para uma construção de um roteiro de ficção mesmo, assim, aquele formato de cena 1, dia, externa, tal. E aí o nosso roteiro ele só não tinha os diálogos. Então a gente tinha lá a rubrica, né, a intenção do que a gente queria falar em cada momento, né, e entendendo as curvas do roteiro, de apresentação, de clímax, de ponto de virada, né, isso bem aquela receita de roteiro de ficção.
E aí não tinha os diálogos. Os diálogos eles surgiram realmente no momento da filmagem. Isso foi muito interessante, porque a gente não apresentou o roteiro para as personagens, a gente não deu assim, ó, esse é o roteiro, a gente conversou. Bom, de acordo com o que a gente conversou durante o período de pesquisa, a gente estruturou a nossa história dessa seguinte maneira, então ela vai ser contada assim, nessa cena, por exemplo, a cena que elas estão na laje conversando sobre a dificuldade de conseguir emprego por não performar, né, uma feminilidade ali que a sociedade impõe, a dificuldade que elas têm, né? Então a cena era Niásia e Ariane, que é a amiga da Niásia, estão conversando na laje, descolorindo o cabelo e conversando sobre esse assunto. Então a gente dava essa intenção de cena e ali elas iam livremente, né? E foi muito legal, a gente teve muita boa sorte, porque as meninas elas são muito descontraídas e de fato elas não, a câmera foi só mais um elemento ali, né? Elas não ficaram inibidas, porque a gente conseguiu criar esse processo, né, íntimo, né, de aproximação ao longo da pré-produção. Então toda a equipe ali já estava muito bem integrada, né? Tava todo mundo ali já dialogando muito bem. Então, fazer um filme híbrido foi um desafio, por ser a primeira vez. Então, pesquisei bastante, conversei com diretores que já tinham feito filmes com essa linguagem e foi uma descoberta, assim, né? Ao longo do processo a gente foi montando a nossa forma de fazer e deu certo, porque de fato a gente conseguiu criar um ambiente muito confortável e elas conseguiram pegar assim mesmo e interagindo. Então passa ali o carro do ovo, né, nessa cena, e elas conseguem interagir com aquilo ali e trazer para a cena. Então foi bem legal, assim, as personagens curtiram muito também esse processo, né, de se sentirem também agentes, né, não só personagens sendo retratados, mas também criando junto com a gente. É, e realmente essa questão afetiva do filme, ela fica muito nítida, né? Do começo ao fim. Para encerrar, eu queria que você comentasse um pouco, já que você falou do processo dos textos da Bell Hooks, sobre, principalmente pensando no olhar positivo, como está sendo a experiência das espectadoras dentro desses processos de festivais, né? Como que você está enxergando essa relação com o público, do filme com o público, principalmente com mulheres negras, né? Tá sendo muito bonito, assim. A gente estreou ano passado, né, em setembro, no festival, no Encontro de Cinema Negro, os Osmo Bulbul, que acontece aqui no Rio. E já ali na estreia a gente teve uma resposta muito positiva. As mulheres vindo falar com a gente de como ficou muito forte mesmo essa questão do afeto, de como esses corpos estavam sendo retratados ali, estava tendo uma identificação com o que estava acontecendo ali. E ao longo do processo também, assim, a gente passando por vários festivais agora, né? Os festivais agora acontecendo online, infelizmente a gente não tem, né, esse encontro presencial com o público, mas do que a gente tem recebido de feedback nas redes sociais e, enfim, a galera tá realmente muito feliz. E de fato o texto da Bell Hooks, ela diz, né, o olhar positivo, esse olhar positivo, assim, a gente de fato ir contra essa é uma narrativa contra-hegemônica, né? Porque a gente sempre realmente foi acostumado a consumir uma, uma, uma narrativa, em sua maioria, desenvolvida pelo um olhar branco, masculino, de classe média alta, retratando nossos corpos de uma maneira que a gente nunca se identificou, de uma maneira muito violenta. Então agora, nós, enquanto mulheres pretas, lésbicas, falando sobre nós mesmas, é claro que vai haver uma identificação. Quando a gente coloca um casal, né, de mulheres pretas namorando, andando de bicicleta, é algo que a gente não costuma assistir nas telas. E isso foi uma discussão, a gente, caramba, que tipo de imagem a gente quer colocar aqui que a gente não viu, e a gente viu pouco ou não viu. Então, a gente parte muito dessa premissa também, de trazer imagens que a gente não costuma assistir no cinema. Então, você vê duas mulheres andando de bicicleta numa praia, felizes, namorando. Você vê uma mulher
de ervas numa banheira, como aquela cena da Niásia, eles se cuidando, né? Tendo um autocuidado, um auto-amor. Então a gente parte do lugar do afeto, não só para falar do amor romântico, mas também de um auto-amor. Então essas mulheres com certeza se identificam, e de fato o feedback tem sido esse, assim, de caramba, que bom que eu estou conseguindo me ver na tela. E é um processo de construção, assim, a gente está aprendendo, construindo, é um eterno aprendizado. Tudo que vem de críticas, tanto positivas quanto negativas, a gente absorve, né? E vê para os próximos projetos como a gente pode encaminhar. Mas, resumindo, está sendo muito bacana mesmo, assim, o feedback que a gente está tendo, principalmente das mulheres pretas, né? Mas também do público em geral, está sendo muito, muito prazeroso. E realmente foi muito prazeroso assistir. Te agradeço demais pela conversa. Agradeço muito pela existência do filme, né? Justamente por essa criação dessas imagens não existentes ou pouco vistas, né? E que você continue fazendo, persistindo nessas imagens, né? Que é tão importante a gente ver. Obrigada pela conversa, Mariana. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. De novo, né? Muito feliz de estar aqui no festival e desejo um ótimo evento. Espero que todos gostem bastante também do filme e tragam seus feedbacks também.